Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Vamos fazer uma análise com vocês das melhores oportunidades que nós tivemos no dia de hoje. Estamos falando aí do dia 7 de janeiro. O vídeo está saindo, né? Eu estou gravando esse vídeo aqui 2h10, certo? E já escondi o dia para que a gente possa fazer uma análise realmente de candle a candle, né? Então a gente vai passando um candle por vez e vamos observar qual foi, né, ou pelo menos qual seria o tipo de leitura que nós teríamos que fazer, né, para cada candle ali que vai ser aberto e qual seria a decisão que eu tomaria em relação àquele candle, qual seria a probabilidade que eu leria em relação ao movimento. Então, hoje esse é o objetivo do nosso vídeo, beleza? Então, bora começar o nosso conteúdo. Turma, mas antes da gente iniciar, dois recadinhos muito importantes para vocês, ok? Nos dias 20, 21 e 22 de janeiro, tá? Deste próprio mês, às 20 horas, nós estaremos fazendo a Semana do Day Trader Consistente, evento online e gratuito que vocês já conhecem, então as datas estão marcadas, né? Todos vocês estão convidados para vocês participarem desse evento, né? Que vai ser muito bacana. A gente vai trazer para vocês novidades do operacional, passo a passo dele e tudo mais. Para você participar, é só você clicar no primeiro link da descrição. O primeiro link da descrição é um grupo do WhatsApp, onde estão todos os interessados em participar desse evento, e aí você vai lá e todas as notícias, temas e etc. eu vou estar postando nesse grupo para vocês, tá bom? Além do próprio link da live assim que começar. Beleza? Então, interessados, clica no primeiro link da descrição. E o de sempre, né, pessoal? Deixe também um like, comentem quantas vezes vocês quiserem e se inscrevam no canal para que vocês também não percam nenhum vídeo, assim como o vídeo de hoje. Show de bola, pessoal? Então, vamos começar o nosso conteúdo. Bom, de uma forma bem simplificada, pessoal, o nosso operacional ele é baseado muito na Fibonacci, né? Na Fibonacci também, outra coisa que é muito importante dentro do nosso operacional é a teoria de Down. Então, o dia a gente sempre tem que se basear nesses parâmetros, certo? Porque esses parâmetros dão para a gente direcionamento, dão para a gente probabilidade. Então, vamos lá, vamos iniciar. O primeiro candle do dia é um candle negativo, né? Um candle forte, um candle vermelho, um candle que veio com um movimento bem forte para queda. Primeira coisa que a gente precisa fazer quando temos aí um candle, né, fechado é, colocar uma Fibo, né? Então vamos primeiramente pegar aqui, tirar o ímã, tá? Primeira coisa a gente vai colocar uma Fibo, tá? Então, beleza. O que que essa Fibo mostra pra gente, né? Assim que a gente coloca ela, assim que a gente define ali os extremos, né, dessa Fibonacci. A partir do momento que a gente coloca esses extremos, a gente coloca o direcionamento na jogada e também as probabilidades do movimento, tá? Então, observem, quando eu coloco a Fibo e o mercado vai abrir aqui, né, o candle 2, a primeira coisa que eu imagino é o seguinte: se eu estou em uma região de mínimas, pessoal, eu penso em compras, porque essas compras elas podem me levar até o 50%. E no 50%, o que que nós temos? No 50%, nós temos a probabilidade do movimento voltar para queda, né? Por quê? Porque nós temos como o indicativo de probabilidade o seguinte movimento, ó, mínima, volta 50. Do 50 não passa, né? Você volta para mínima. E se passa da mínima, ele busca novas mínimas e produz novos movimentos. Então, ou seja, pessoal, assim que o mercado pudesse vir para a mínima e buscar 50%, nós teríamos um movimento voltando para queda. Ponto. Ok, até aí tudo bem. Agora, uma coisa que é muito importante também é o seguinte: o 50% por si só, ele é somente uma linha, né? E a base da tendência é o quê? O mercado sempre está trocando de polaridade. Então percebam que essa troca de polaridade dele acontece em topos, fundos, né? Como assim, Juan? Por exemplo, percebam que esse movimento ele veio e fez um rompimento de fundo. Então, quando esse mercado volta aqui para fazer um movimento de reteste de 50%, né? Estão vendo aqui que é basicamente um 50%. Então, esse movimento de reteste, ele nada mais é do que normalmente um teste de rompimento, para que o mercado continue em tendência. Por isso que no nosso operacional a gente sempre vai tentar priorizar um mercado em tendência. A tendência ela é realmente a nossa amiga, tá? Então, na grande maioria das vezes, as operações que a gente produz, a gente realiza, elas sempre vão ser a favor da tendência, tá? Então, vamos lá. Bom, produzimos essa Fibonacci e o mercado pode voltar aqui na correção de 50% porque ele está numa mínima, correto? Então, vamos lá. Voltou para a região de 50%. Vamos ver. Beleza, ainda não, né? Ainda não voltou para a região de 50%, mas ele teve um comportamento comprador. Perceba que esse mercado ele veio fazer um teste para baixo, voltou e
fechou basicamente desse jeito o comprador. Já que, neste caso, produzir uma nova mínima, a gente produz também uma nova FIBO. Pronto. E se eu produzo uma nova FIBO, eu também tenho uma nova região de 50%. Então, este patamar aqui, ó, agora é o novo patamar de 50%. Ele estava um pouquinho mais para cima, mas com a mínima nova, a gente também tem um novo 50%. Pronto, beleza. Até aí tudo bem. Juan, você está pensando em realizar operações de venda? Sim, com certeza. Então, a partir do momento que nós temos essa possibilidade de fazer uma operação de venda, o meu objetivo com essa operação é talvez tentar uma parcial, tá? E proteger a minha operação para que a gente venha pro fundo, tá? Então, por enquanto, ainda nada. Opa, tivemos aqui o candle 3, né? O candle 3, ele, para mim, tá? Na situação que ele tá aqui, o que que ele fez? Ele testou para cima, testou regiões onde possivelmente a gente teria como resistências dentro do operacional, então provavelmente gerou algumas vendinhas, tá? Quando o 3 fecha desse jeito, o que que acontece? Eu posso fazer uma venda no 4? Aí você tem que entender sobre o contexto, tá? Por quê? Vamos lá. Candle não. Mínima do 2 com máxima do 3, aqui também tem um novo 50%. Então percebam que o mercado, né, o candle 3 no caso, o que que ele fez? Ele não desceu, ele parou acima dos 50% desse micro movimento, tá? Para que o movimento gerasse uma continuidade para a queda, o que que ele deveria fazer? Ele deveria fazer um rompimento. E quando ele não faz esse rompimento, ele para. E se ele para, ele não mostra continuidade da onda. Tá bom? Então, quando o 3 parou, pode o 4 voltar a subir, Juan? Pode sim, porque aqui existe essa onda igual eu acabei de falar para vocês, ó. Certo? Então, o movimento pode subir. Então, vamos lá. Olha só, legal. O que que o 4 fez, pessoal? O 4 conseguiu romper o 3? Não. Mas ele conseguiu romper o 2. Então, aqui existe um rompimento do 2, mas não existe um rompimento do 3, tá? Ainda estou em região de 50%? Sim, isso para mim é o mais importante. Tá? O 50% ele é a parte mais importante do operacional, porque é o que dá direcionamento para a gente. Então, essa questão dele não ter subido ou não, digamos que ficaria em um segundo plano, digamos assim. O primeiro plano fica o direcionamento e a FIBO. Então, mesmo que o 4 tenha fechado desse jeito, rompendo 2, eu ainda acredito no direcionamento da queda, ou seja, que o mercado ainda possa buscar a mínima. Bom, então vamos lá. Fechou o 4, percebam que a gente ainda está testando aqui um ponto de referência, né? Que é uma mínima rompida. Mínimas rompidas a gente sabe que podem fazer o quê? Podem existir vendedores atuantes. Então, ainda acredito neste movimento. Então, vamos lá. Olha só. O que que ele fez, pessoal? Um pancadão, né? Fez um pancadão aí. Devolveu todo o movimento. Percebam que houve um teste para cima nos pontos de referência aqui em cima também, ou seja, um pouquinho mais altos. Então, se você quiser bater uma venda aqui, ó, você pode. Por quê? Porque ele testou um ponto de referência, ele testou uma resistência em um ponto de 50%, tá? Então, se você quisesse vender nesse teste para cima nos pontos aqui, ó, que são os rompimentos, né, que são os rompimentos para você se manter na tendência, né, digamos assim, você poderia tentar essa operação de venda neste pavio aqui, ó. Tá? O 5 rompeu alguma coisa? Não, ele não rompeu nada, mas ele devolveu, né? Ou seja, ele fez uma negação. Esse cara rompeu, esse cara devolveu. Então, pode existir um movimento aqui, ó, para fazer isso aqui? Pode. Pode existir esse movimento sim, tá? Então, vamos lá, vamos pro próximo. Olha aqui que interessante. Ele voltou lá, fechou abaixo. Então, o 6, além disso, ele é muito parecido com esse 3, porque quando ele volta, ele faz exatamente este movimento aqui também, ó. Mínima, máxima, 50%. Então, muitas pessoas, às vezes, quando eles veem candles verdes, acham que candles verdes somente significam reversão. Mas candles verdes, eles também podem representar pullback, assim como, por exemplo, esse 6 pode representar. Se o 3 era isso aqui, e fez ele subir, o 6, ele também pode ser isso aqui para cair. Principalmente se eu pegar o 5 e 6 e juntar, né? Provavelmente usando um gráfico de 10 minutos, isso aqui vai virar um candle gatilho, tá? Um candle gatilho de continuidade, que faz o movimento cair. Então,
No 7 eu pensaria em venda, tá? Principalmente também por causa do ponto negado aqui, ok? Vamos lá. Legal, deu venda. Aí entra aquela questão. Bom, se você está com direcionamento para queda, pensando em vendas, o que que você vai fazer? Você vai fazer mais alguma coisa? Não. Você não vai fazer absolutamente mais nada. Você só vai aguardar, talvez fazer só parcial e aguardar, porque o movimento está muito lateral, né? O 7 basicamente ele não desceu, mas ele está em um movimento de queda, com uma fibo de baixa, com probabilidade de buscar a mínima. Então eu acho assim que numa situação como essa seria interessante você continuar na operação somente com parcial batida, ok? Olha lá, rompeu fundo, né? E rompeu o anterior e também rompeu o fundo. Posso vender agora já que ele rompeu o fundo? Jamais. Não façam isso. As operações, elas sempre são baseadas em FIB. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar a FIB e vão só fazer isso aqui, ó. Pronto. Atualizou. Acabou, tá? Então, ponto. Estou em mínima. Provavelmente esse mercado volte em correção em breve. Então, vamos lá. Opa, voltou em correção. Oi, eu posso fazer isso aqui, ó? Se eu quiser? Claro, pode sim, tá? O que que esse mercado fez? O que que o 9 fez? Ele fez uma negação, parece, né? Ó, fez uma negação de rompimento. E isso aqui, ó, essa negação de rompimento é um sinal negativo, tá? Para os vendidos. Ué, mas isso muda, altera o fato de ele estar numa fibra de baixa? Não, não muda. Inclusive, é o que deve ser levado em consideração e não a negação. Porque negações em alvo, elas basicamente perdem muita eficiência. Então, você está em um alvo de 50%, de novo, com probabilidade de voltar para o fundo. Só que você fez uma negação, então calma. Vamos em frente. Vamos deixar esse movimento passar. Opa! O que que aconteceu? O 10 fez o teste para baixo, né, com as probabilidades dele de subir por causa da negação e tudo mais. Tentou subir, mas ele não conseguiu. Ele não conseguiu fazer um movimento de alta. Então, ainda existe a probabilidade do movimento de queda. Olha aí o que aconteceu. O movimento ele não conseguiu subir, aqui com o 10, e o 11 testou para cima e fez a queda. Neste caso especificamente, é interessante a gente avaliar o seguinte. Eu não tenho, aqui ó, nesse caso, né? Aqui, ó. Nesse caso especificamente aqui no 11, eu não tenho ponto de referência para a esquerda. Estão vendo que eu não tenho ponto de referência para a esquerda? Então, essa operação especificamente, ela deveria ser dada por um gráfico menor do que o 5. Porque já que eu não tenho pontos de referência para a esquerda pelos 5 minutos, eu tenho que encontrar pelo 3 ou pelo 1. Ou talvez para algum outro gráfico maior, mas é um pouco menos provável existir, né? Porque se já no 5 não existe, talvez nos maiores não vão existir. Então, talvez esse ponto de referência você encontre nos gráficos menores, 3 ou 1 minuto. Tanto quanto também o time de entrada para essa operação, tá? Porque esse teste do 11 para cima, você normalmente enxerga time de entrada no 1 minuto, tá? Então, você venderia nesse 11? Provavelmente, tá? Porque esse teste para cima aqui foi legal, foi bacana, foi na região de 50% e tinha uma probabilidade de venda, então eu venderia, tá? Show de bola? Beleza, então vamos lá. Desceu, foi para a mínima, agora a gente vai deixar o mercado seguir. Ó, continuidade, continuidade. Vamos lá, vamos em frente. Continuidade. Fez um verdinho, só que esse verdinho a gente vai colocar fibra, a gente não é bobo. A gente vai colocar fibra para não dar este mole. E olha lá os 50% de novo. E olha lá também outra coisa que é interessante, é os pontos de referência. Aqui nesse caso está fácil, porque ele está abaixo, né? Então, já que ele está abaixo dos nossos pontos de referência, então tá fácil. A gente vai fazer o quê? Vai vender. Simples assim. Então, vendas ainda. Vamos lá. Opa, legal. Vendemos. Vamos puxar a fibra de novo. Vamos colocar na nova mínima, né? Nova mínima que a gente tem. E vamos esticar um pouquinho para o lado. Vamos passar. Continuidade, continuidade. Opa, tivemos o primeiro verdinho, né? Então, vamos esperar a correção. Em breve vem correção e em breve, talvez, venha nova oportunidade de venda. Olha lá. Excelente oportunidade de venda pode surgir a partir do 21. Por quê? Ponto de referência, 50%. O que precisaria aqui talvez é um teste para cima, tá? Para a gente tentar pegar com a oportunidade de voltar para o fundo. Vamos lá. Opa, testou para cima, hein? Testou para cima, deu oportunidade, você vendeu, bateu parcial. Agora é aguardar, deixar o mercado fazer o que ele quiser, né? E torcer para que ele pague vocês na mínima, né? E eu acho o seguinte, que com todas essas oportunidades que a gente leu ali, tanto a venda aqui, aqui ou aqui, já seria talvez ali possível você alcançar sua meta, uma metinha ali de 300 a 500 pontos, tá? Mas vamos levando esse mercado aí até o meio-dia,
pra gente ver se houve mais algumas outras oportunidades. Na minha opinião, essa daqui de clareza foi a mais legal, tá? Vamos lá. Rompeu o anterior, ou pelo menos corrente, continuidade e alvo de novo atingido. Muito fácil, né? Vamos lá. Ó, tivemos um pequeno verdinho, então de novo pode existir a possibilidade de retorno de correção. Então vamos ajeitar a nossa FIBO. Vamos lá. Não teve esse retorno de correção, ele somente foi um candle de pullback. Aparentemente ele só quis testar a própria mínima rompida e foi embora, né? De novo, mais um candle um candle verdinho, mas de novo, né? É um candlezinho que ainda engana. Ele tá dentro dessa lateralidade, mas ainda abaixo do fundo rompido. Então ainda pode descer. E foi, né? Foi embora. Ó, mais uma continuidade, mais um, quer dizer, um pullback, né? Na verdade, ó, a gente vai colocar a fibra exatamente aqui. E percebam que ele tá abaixo dos 50%. Então aqui no caso com 29, né? O 28, o 30 testando para cima daria venda, tá? Venda, fundo de novo, tá vendo? Então, ó, venda de novo, ó. Mas aqui testou pouco, tá? Gostaria que ele testasse pelo menos esse fundinho do 29, para ficar um pouco melhor a situação aqui pra gente, né? E aí aqui, deu meio dia? Deu meio dia. Então, aqui também deu mais outro pullback, né? Vamos ver se ele foi até o fundo. Fundo de novo. Então, hoje é uma tendência muito bonita de baixa, né, pessoal? Hoje o dia foi uma tendência muito bonita de baixa, onde compradores passaram muito aperto, né? Os nossos queridos caçadores de fundo. E quem se deu muito bem foi a galera da tendência e também do direcionamento de queda, né? Que conseguiu ler direitinho ali também os macros, né? Principalmente, que tá dentro do nosso operacional e que conseguiu confluir tanto os macros como também essa leitura aí, né? De candle a candle que eu fiz com vocês de uma forma bem simples, né? De uma forma bem objetiva para vocês perceberem aí onde que normalmente eu buscaria as minhas entradas. Beleza, pessoal? Então, essa foi a análise aí de candle a candle para vocês. Bom, turma, então espero que tenham gostado do vídeo de hoje, né? Então, lembre-se dos dois recadinhos importantes do começo do vídeo. Semana do Day Trade Consistente, tá? Dia 20, 21 e 22 de janeiro, às 20 horas aqui no YouTube, tá bom? Primeiro link da descrição para você participar. E também não se esqueçam do like, inscrição e comentários de vocês que ajudam bastante o nosso canal. Tamo junto? Então um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e valeu!